Dia 37. A palavra na igreja. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Certa vez, em um congresso internacional, um pastor de outro país perguntou-me sobre a igreja brasileira e tive que responder envergonhado: a igreja brasileira é grande, mas não tem profundidade. Claro que não podemos julgar ninguém, mas Jesus disse que podemos conhecer alguém pelos frutos. E no meio da situação que a nação brasileira vive, muitas das igrejas de Cristo e seus membros não têm desempenhado seu papel de agente transformador da sociedade, como sal da terra e luz do mundo. Muitas doutrinas estranhas têm penetrado as igrejas. O humanismo tem assolado as igrejas de tal forma que muitos entendem que Deus foi posto a serviço do ser humano. Muitos pregadores anunciam as vantagens de ser cristão em vez de pregar arrependimento, conversão e volta para Deus. Ideias de prosperidade, vitória, conquista e possessão de bens materiais têm sido a base de ensinamento e pregação de muitas igrejas. É tempo de voltarmos para a palavra, de tal forma que Deus seja o centro da nossa teologia e não o ser humano. A Bíblia é clara quando ensina que devemos ser servos, escravos na língua original. No Senhor Jesus, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quando nos reunimos na igreja, Deus deve ser o centro das atenções, do louvor, da adoração, da glória e serviço. Portanto, precisamos tomar algumas decisões que mudarão o nosso foco do ser humano para Deus. Primeiro, pastores devem pregar a palavra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregar a palavra insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, de 1 a 4. A exposição bíblica deve voltar para os nossos púlpitos. Há pastores pregando sermões temáticos, alegóricos, cheios de histórias e pensamentos positivos, alimentando a cobiça dos seus ouvintes, como diz o texto citado. Paulo exorta Timóteo: prega a palavra. Ensina o que a Bíblia diz e não o que agrada ao povo. A doutrina bíblica deve ser a base da pregação. Vale a pena tomar um livro da Bíblia e fazer uma exposição completa dele, ensinando em seus púlpitos com a interpretação correta. Segundo, restaurar a escola bíblica. Muitas igrejas não têm mais a escola bíblica, a escola dominical. Há pastores que creem que sua pregação em um dos cultos é suficiente para alimentar, ensinar e pastorear os seus membros. Precisamos urgentemente voltar a conhecer a doutrina bíblica, estudar e memorizar a palavra de Deus em grupos pequenos, onde há mais facilidade de participação. Terceiro, levar a igreja às casas. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 2:46. A igreja primitiva se reunia nas casas. O texto diz que estavam no templo e nas casas, mas eles estavam na cidade de Jerusalém, onde estava o templo. Por volta do ano 70, o templo foi destruído. Além disso, nas outras cidades não havia templo. Diversas vezes no Novo Testamento fala sobre a igreja reunindo-se nas casas. A reunião de grupos pequenos nas casas como discipulado facilita em muito o crescimento espiritual. Ali as pessoas podem tirar suas dúvidas, o estudo da palavra e mais direcionada para aplicação na vida pessoal. A comunhão é muito mais efetiva. Os uns aos outros é mais funcional e facilita produzir novos discípulos para o Senhor. 4. Restaurar o sacerdote universal dos crentes. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Todo cristão é um sacerdote e tem um ministério. Infelizmente, as igrejas produzem um abismo entre os líderes e o povo, utilizando os termos clero e leigo. O clero são os profissionais do púlpitos e ministérios, e os leigos são os membros da igreja. Criou-se então a ideia que somente alguns têm capacidade de exercer o ministério. A Bíblia diz que a função, não o título, pastoral, pertence a todos os cristãos. Ele manda cuidar, edificar, aconselhar, amar e muitas outras funções uns aos outros. É tempo de devolver o ministério a quem ele pertence, os membros da igreja. A Bíblia é a única regra de fé e prática, portanto, vamos crer, praticar e pregar a tempo e a fora de tempo. Então, fale com o Senhor, diga a Ele que você está decepcionado com igrejas que não pregam a palavra dele. Fale com ele que você tem um compromisso de estudar, meditar e aprofundar no conhecimento da sua palavra. Dê a ele liberdade para usar a sua vida para espalhar dessa palavra. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.